energia solar tem se mostrado bastante benéfica nos últimos tempos e viemos até o município de Guabiju, na propriedade de Luciano Cara, para mostrar um pouco mais sobre como isso funciona e também entender os prós e contras desta aquisição. Nossa ideia foi que na época, em 2013 ainda surgiu, porque nós estávamos pagando muito custo de energia elétrica. E nesse custo daí apareceu as placas solar. Mas na época não se compensava ainda instalar as placas. Daí fomos fazendo os cálculos, analisando devagar. Não tínhamos empresas ainda cadastradas para o nosso estado instalar placa. Era uma ou que outra, então eles se aproveitavam até do valor, do custo. E depois daí a gente pegou e chegou a uma conclusão que quando nos meses aí foi feita uma média em 2015, uma média de R$900 quase de gasto mês luz, daí compensava nós instalar essas placas. Daí naquilo surgiu também a ideia de nós colocar agroindústria e nessa agroindústria iria consumir mais. Então de 900 podia subir para R$1.000, R$1.100, né, o custo da energia. Então fomos atrás, começamos a pesquisar e na pesquisa foi feito orçamento com 6 empresas. Nessas 6 empresas foi largado para o banco fazer orçamento, os orçamentos para o banco, e que estavam cadastradas era uma só, que tinha código Finame, código MDA para financiamento. Daí a gente sentou e começamos a negociação com eles, né? E daí foi instalado no final de 2016, as placas foi feito dia 29 de novembro de 2016 a instalação. A RGE veio aqui no dia 16 de dezembro para fazer a liberação. Só que como faltava uma etiqueta do último poste que tinha produção de energia própria, eles não me liberaram, não trocaram o medidor. E daí foi em 29 de dezembro de 2016 foi feita a liberação. De lá para cá, no ano 2017 foi uma beleza para trabalhar. O custo meu aqui era de R$150, aqui nessa entrada onde tinha a instalação, e na casa, que era o consumidor, eu dei R$60 por mês. De 900 para vir a 210 pila, você paga muito bem o custo, né? Mas daí de lá para cá elas estão produzindo bastante, não tenho reclamação, porque a produção é muito boa. Foi feito um cálculo de 2.000 kWh mês, e elas estão produzindo, no verão aí chegamos a 2.400. No inverno ela produz um pouco menos, porque nós temos menos hora insolação, o sol um pouquinho mais fraco, mas não temos reclamação nenhuma por placa solar. Nós temos um conjunto de 65 placas. Nessas 65 placas elas são de 265 amperes. Hoje já no mercado está girando placa de 305 amperes ou 330 amperes mais potentes. Daí você precisa menos unidade, né, para compensar. Daí temos um inversor também que é do 17.5 kVA, que daí ele inverte a energia solar para a energia elétrica. Que daí também o que sobra a gente está devolvendo para a rede da RGE. Só que nessa devolução a gente paga imposto para a RGE. Daí na hora que a gente precisa, a gente paga de novo o imposto. É 2 impostos que a gente paga do mesmo benefício, né? Mas compensa hoje. Bom, a nossa empresa trabalha tanto com energia solar como projetos de engenharia, né? Então, mais focado para energia solar, ela é voltada a âmbito de aplicação residencial, comercial, industrial e rural. Então, nós atuamos em todos esses campos que abrangem toda a energia solar, né? É importante distinguir a energia solar fotovoltaica da energia solar térmica, né? A energia solar térmica é aquela energia que a maioria já tem em casa, que é aquela que é pelo aquecimento de água, e a energia solar fotovoltaica é a energia que gera energia elétrica a partir da radiação solar. Então, uma pessoa que possui o sistema de energia solar fotovoltaica instalado em sua residência, a intenção dessa energia é diminuir os custos da sua conta de energia elétrica. Então, você passa a gerar a sua própria energia e não fica dependente somente da energia da rede. Você instala o seu sistema de energia solar fotovoltaica e gera a sua energia durante o dia. Durante a noite você utiliza os créditos que você usou durante o dia, gerou durante o dia,
E nos períodos em que não há geração, você utiliza a energia da rede elétrica. Você não fica totalmente dependente da energia solar. Mas nos dias que tem maior radiação solar, você gera mais para produzir créditos para que possam ser utilizados nesses outros períodos onde não há geração de energia. Quando você está gerando energia, né, a partir da energia solar fotovoltaica, o seu medidor, aquele medidor bidirecional, ele vai na rede, eles trocam o seu medidor normal e o medidor bidirecional. Então, ele tem uma medição da energia que você consumiu e a energia que você injetou na rede. Então, ele aparece as duas medidas. Então, se você gerou mais energia que você consumiu, essa energia fica em créditos para você utilizar ou nos meses de inverno ou nos períodos em que não há geração de energia. Nós atuamos aqui na região de Nova Prata, nós temos em Protásio Alves, em Vila Flores, em Lagoa Vermelha, em Veranópolis, toda essa região nós atuamos. Tanto em indústrias, como comércios, residências e em propriedades rurais. Já atuamos em todos os setores. Hoje, no Brasil, em questão de Brasil, em potência instalado, o comércio está na frente, né? Em potência instalada, porque são geradores maiores que se instalam. Mas em número de instalações, residências é o que mais tem hoje no Brasil. Sobre a questão de painéis solares, principalmente a gente tem que entender muito que solar, do sol, e um ponto principal que a gente tem em relação a isso é que existem duas linhas, né, biologicamente falando, né, tecnologicamente também, a questão de energia solar transformando ela em calor, e aí a questão da helotérmica, ou também a questão da energia que ela é fotovoltaica para a produção da energia elétrica. Mas em questão ao ecossistema, a questão do meio ambiente que a gente tem, existe uma variação muito grande. Ela é considerada uma das mais ecológicas, corretamente ecológicas, porém existe sempre os seus altos e baixos, então é básico isso. Desde quando a gente tem uma ação antrópica, uma ação em que existe a mão do homem trabalhando em cima, a gente tem uma variação e aí, consequentemente, vai ter um retorno para o ecossistema, enfim, para o meio ambiente. Às vezes não benéfico, às vezes extremamente benéfico. Na questão, então, da painel solar, a gente pode considerar, em relação à usina hidrelétrica, ela vai gerar um espaço bem menor, com uma energia, claro, considerável, extremamente menor. Então, a energia solar ela vai produzir menos em relação de uma hidrelétrica, uma termoelétrica ou até uma usina nuclear. Isso é básico, mas levando os pontos na condição da onde é o princípio o uso, aí sim é uma observação básica. Aonde eu posso ver isso, né? Então, em residências, em pequenas e grandes indústrias, a questão dos painéis solares são perfeitos, né? Eles ocupam a questão da parte superior, né, do teto, e isso não vai interferir em nada. Porém, se a gente for considerar uma condição básica de uma usina solar, a gente tem alguns pontos que devem ser considerados assim negativos. Uma supressão de vegetação, né? Então uma grande área que vai ser devastada por isso, uma certa interferência nos pássaros, tanto ela se for helotérmica, então ela vai ter queimaduras nos pássaros, ou um desnorteamento se ela for refletida, a luz do sol é refletida. Se ela for fotovoltaica, já não teria tanto problema em relação a isso. Outro ponto também que a gente tem que considerar com a questão da energia fotovoltaica, daí neste caso a fotovoltaica, é que ainda existem alguns custos elevados para a implementação, mas existem algumas linhas de créditos, pelo que eu observei, existe nisso. Além disso, ela não tem risco de poluição, digamos, de solo, a princípio, pelo simples fato de que ela vai estar sempre acoplada na condição do teto ou no solo propriamente dito, mas está isolado. Não vai ter questão de radiação, não vai ter questão de poluição sonora, porque a eólica, que seria a condição do vento, ela faz movimentação de paz e faz barulho, então tem um grande problema em relação a isso. E também existe a condição básica de que agora ela é uma energia extremamente boa, renovável, porque é o sol. Claro, dependendo, nós precisamos ter iluminação. À noite não vai ser considerado um período de geração de energia solar, obviamente. Em dias nublados a gente vai cair essa produção. Mas um ponto mais geral e mais importante que a gente tem em relação a isso, nada mais nada menos do que são dois pontos que a gente tem que pensar no futuro, ecologicamente falando, que é a questão que as placas são feitas de silício, né, uma base, uma origem de silício, e isso é tóxico na natureza e tanto no ser humano, para o ser humano também é tóxico. E aí a gente precisa ter um descarte ideal para isso,
nesse campo. E é o que até agora ainda não está sendo feito, um plano de descarte correto em relação. O silício ele é cancerígeno em certos momentos, ser inalados, enfim, e eles fazem parte dessas placas fotovoltaicas. Mas espera-se que então até daqui 20 anos, que geralmente é uma vida útil de uma placa, ela possa então a gente ter um descarte corretamente. Mas entre todas as energias que existem, acredito eu que é uma das mais viáveis, uma das mais ecologicamente corretas e que possivelmente elas possam estar com grandes avanços tecnológicos, possibilitando uma maior produção e também uma melhor adequação do nosso uso do dia a dia diante ao meio ambiente.